Olá, amados e amadas, nos alegramos mais uma vez de estar na presença do nosso Deus, em louvor a nosso Jesus Cristo, e hoje ainda mais alegres porque hoje nós celebramos a ressurreição desse nosso Jesus, esse Jesus amado que te acompanha dia e noite, que está sempre contigo. Esse nós queremos celebrar com toda a nossa força, com toda a nossa alma e com todo o nosso louvor. Por isso nós rendemos a Ele todas as canções que vamos estar cantando e dizer que é para a honra e glória do nosso Senhor e Jesus Cristo. Convidamos também a vocês a estarmos cantando junto conosco essas canções, esses louvores. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Eu creio que essa afirmação se faz ainda mais concreta nesse dia tão especial, onde nós lembramos, já fomos lembrados, mas lembramos ainda mais que Jesus Cristo venceu a morte. Diga junto comigo: Jesus Cristo venceu a morte. O dia em que nós podemos nos saudar uns aos outros, Cristo vive, aleluia. Cristo vive, aleluia. Olha o poder disso, aquele que venceu a morte, aquele que venceu todas as forças, aquele que está sobre tudo e está sobre todos. Que a gente possa sentir essa alegria, que a gente possa ter prazer de buscar esse Deus, que a gente possa ter prazer de estar na presença deste Deus em todo o tempo da nossa história, em todo o tempo da nossa caminhada, em todo o tempo que Deus tem oportunizado a cada um de nós. Eu quero saudar você, onde quer que você esteja, com a graça do Senhor, com a paz do Senhor. Eu quero desejar que você compartilhe esse link com mais alguém, dê a mais uma pessoa, duas, três, quem sabe mais, a chance de buscar a Deus que você está tendo neste momento. E assim Deus
fale contigo, fale conosco, assim Deus também fale com estas pessoas, com a sua palavra, com os louvores que nós já estamos cantando, ainda vamos cantar. Fale com essas pessoas, fale conosco através da sua misericórdia e da sua fidelidade. Por isso não tem, quem sabe, palavra melhor do que esta que nós encontramos no Salmo 118, que nós queremos ler alguns versículos deste capítulo do Salmo 118. O primeiro deles: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. O verso 14 do Salmo 118: o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Aleluia por isso. O verso 16 do Salmo 118: a mão direita do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor age com poder. Por isso no verso 17 nós lemos: não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. Ainda o verso 18: o Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte. Por isso o verso 21: dou-te graças, porque me respondeste e foste a minha salvação. E o verso 24: este é o dia que o Senhor fez, que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos neste dia, neste momento, nessa situação, nessa certeza da bondade do Senhor. Deem graças. Somos convidados a darmos graças, a dizer a Deus aquilo que nos alegra, a agradecermos por aquilo que nós temos, por aquilo que nós somos, especialmente a salvação que chega a nós através de Cristo Jesus. Somos convidados a declarar com o salmista que Deus é bom. Sim, Deus é bom, mesmo diante das dificuldades que nós passamos, mesmo diante dessa pandemia tão complicada, tão difícil, tão horrível, onde tem ceifado a vida de tantas pessoas ao nosso redor, nós queremos crer, nós queremos declarar que Deus é bom. Por quê? Porque apesar de tudo isso, Ele tem colocado sobre nós o seu amor, e apesar de que a nossa vida aqui seja passageira, tanto por causa desse vírus ou por causa de outras coisas, nós podemos confiar na eternidade e nós podemos ter a certeza de que o seu amor dura para sempre. É com esta palavra, meus queridos, minhas queridas, que eu quero saudar vocês, quero convidar vocês para realmente prestarmos culto ao Senhor, fazermos isso com todo o nosso coração. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua presença. E pela certeza, Senhor, que a maior marca desta data que nós estamos vivendo é a certeza de que Jesus vive, de que Jesus está vivo entre nós e sobre nós, que Jesus Cristo ressuscitou, que Ele não ficou trancado naquela sepultura, que Ele não ficou trancado naquela cruz. Mas tudo isso Ele passou, Ele ultrapassou, e Ele dá a nós a certeza, Ele dá a nós a garantia de que também passaremos, também ultrapassaremos para chegarmos, Senhor, ao objetivo maior que o Senhor tem para nós, que é a salvação. Essa salvação que nos é garantida na medida em que nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal, quando nós nos dispomos a viver não mais conforme os valores deste mundo, mas a viver conforme aquilo que a palavra de Deus nos orienta, nos mostra, nos desafia e também nos remete no sentido de passarmos este amor,
para aqueles que estão ao nosso redor, de anunciarmos dessa salvação para aqueles que estão ao nosso redor, anunciando da palavra de Deus, anunciando da certeza que nós temos e fazendo novos seguidores, novos discípulos do Senhor, como nós precisamos ser também na sua presença. Por isso vem, Senhor, com o teu Espírito Santo e abençoa a nossa vida. Nós te pedimos em nome de Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Vamos continuar louvando a Deus? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu
Convido para orarmos. Deus amado, nós queremos ouvir a Tua voz. Já temos ouvido, Senhor, através daquilo que está sendo cantado, através do salmo que foi lido. Mas queremos continuar ouvindo, Senhor, através também do Teu Evangelho, através da palavra que vamos agora meditar, refletir. E queremos pedir, Senhor, que a Tua palavra seja sempre sobre nós, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Para que nós possamos viver com segurança, caminhar com segurança e possamos reconhecer que o Teu caminho, Senhor, Ele é caminho de vida, Ele é caminho de salvação. Por isso venha, ó Pai, com o Teu Espírito Santo, nos dê clareza daquilo que Tu queres para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, ou mesmo o seu aplicativo, no Evangelho de Lucas, o capítulo 24, os versículos 1 até 12. Evangelho de Lucas, para quem tem ainda a Bíblia, folha de papel, o terceiro livro do Novo Testamento, o capítulo 24, os versículos 1 até 12. E essa palavra maravilhosa, que já é por si uma confissão de fé, diz: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro, o costume daquela época com os seus mortos. Encontraram removida a pedra do sepulcro, o sepulcro onde estava Jesus. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, admiradas, quem sabe transtornadas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, aquelas mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Olha que pergunta, vou repeti-la. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, foi a afirmação. Ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. E aqui do lado faço questão de colocar nos meus apontamentos um ponto de exclamação, uma afirmação que veio à mente delas daquilo que elas haviam ouvido. O verso 9 diz: quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11, com letra maiúscula, porque são os 11 discípulos, e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Esta é a palavra do Senhor.
A bendita palavra do Senhor, a maravilhosa palavra do Senhor, a espetacular palavra do Senhor, esta palavra que anuncia: Jesus não está aqui, Jesus ressuscitou. Aleluia para isso, glórias a Deus para isso. Jesus não está aqui, Jesus ressuscitou. Esta foi a grande notícia daquela manhã, foi a grande notícia daquele dia, foi a grande notícia daquela noite, como nós, quem sabe, muitos de nós estamos agora assistindo esse culto, ou quem sabe o horário que a gente for assistir, essa é a grande notícia. A grande notícia para a nossa vida toda. A grande notícia que muda a nossa história, muda o nosso presente, muda o nosso futuro. Jesus não está entre os mortos, Jesus vive. Há quem diga que esse é o grande legado do cristianismo, de cultuar o Deus que não ficou na sepultura, o Deus que passou pela sepultura, o Deus que venceu a sepultura. E isso nós devemos ter bastante orgulho, muita alegria. Por quê? Porque assim como nós somos privilegiados em adorar aquele que venceu a tudo e a todos, e também somos convidados a participar dessa mesma glória, a termos a convicção dessa mesma exaltação. A palavra de Pedro diz que Pedro, abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou para casa admirado, profundamente admirado com aquilo que acontecera. Que seja essa a nossa atitude também de admiração nesse dia e em todos os dias que virão. Sim, porque segunda-feira também é segunda-feira de Páscoa, terça-feira também é, quarta-feira será, no outro mês também será, no outro mês de novo, e a Páscoa não para nós. Por quê? Porque a Páscoa é a lembrança da ressurreição, é a lembrança da vida, é a lembrança da exaltação dada por Deus, aquele que lhe obedece, aquele que nele confia, aquele que não faz a tarefa pela metade, mas vai até as últimas circunstâncias, até as últimas consequências. E tudo isso Jesus fez por mim, fez por você. Tudo isso Jesus espera que nós também possamos fazer na sua direção, possamos fazer também em amor aos outros, sempre fazendo chegar aos outros aquilo que chegou a nós. Este amor, que é um amor especial, que é um amor incomum, que é um amor sobrenatural, que encanta a nossa vida e que pode encantar a vida de outros, que tem salvado a nossa vida e pode salvar a vida de outros. Aquele que disse em Apocalipse 1,18, eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Ele não estava mais ali. A morte não o venceu. Aleluia! Precisamos bradar com aleluias diante dessa grande realidade que para nós humanamente não é possível sozinhos, mas que Jesus torna possível porque Ele é a ressurreição, Ele venceu todas as circunstâncias e todos os fatos que humanamente nós não conseguimos. A Páscoa, meus amados, quer nos fortalecer, ela quer nos encorajar, ela quer renovar a nossa fé, ela quer nos alimentar de uma viva esperança firmada em Cristo Jesus. Essa viva esperança que Pedro chama de bendita, porque ela não é uma esperança nas pessoas, ela não é uma esperança nas instituições, ela não é uma esperança neste mundo, mas ela é uma esperança colocada em Jesus, firmada em Jesus, fundamentada em Jesus. A Páscoa nos desafia a crer no impossível aos olhos humanos.
Porque quando nós pensamos humanamente, isso é uma loucura. Mas quando nós pensamos espiritualmente, está aí a possibilidade. Ela aconteceu. E ela continua acontecendo. E ela acontecerá ainda com mais propriedade quando Jesus voltar para buscar os seus, para aquele lugar que Ele está preparando, para aquele lugar que Ele quer que eu e você estejamos, que não mais terminará, que não mais terá tristeza, que não terá pandemia, que não terá vírus, não terá pecado, não terá lágrima. Por quê? Porque é o lugar cujo porteiro será Jesus. Lembra o que Ele disse lá em João 10? Eu sou a porta. Quem passar por mim encontrará pasto verdejante, comida boa, encontrará salvação, encontrará vida, vida verdadeira, vida abundante, vida eterna. A Páscoa, meus queridos, ela testifica que Deus tem poder para trazer a vida. Nunca duvidemos disso. Aliás, mesmo diante da tristeza, quando sepultamos alguém, quando nos despedimos de alguém, é essa certeza que nos anima a reconhecer que aquela sepultura ali não é o lugar do fim. Mas se naquela sepultura estiver uma pessoa que levou a sério a palavra do Senhor, que creu na palavra do Senhor, que obedeceu a palavra do Senhor, que permitiu que o Senhor entrasse na sua vida, ela vai ressuscitar como eu e você ressuscitaremos. Não para o afastamento eterno de Deus, mas para a comunhão eterna com Deus. Então, isso é esperança, é ânimo. Mesmo que as coisas não estejam funcionando tão bem como nós estamos passando esse tempo, mais de um ano nesse sofrimento, nós temos esta paz, essa tranquilidade que nós temos com quem contar, nós temos o pastor da nossa vida, nós somos ovelhas diante do pastor da nossa vida, aquele que não é vencido, aquele que não é derrotado, aquele que venceu e tem todas as vitórias nas suas mãos. E a prova disso tem nome: Jesus. Jesus, o enviado de Deus, aquilo que nós temos ouvido na sua palavra, que foi a prova do amor de Deus. Esse amor que veio para nos dizer que Deus não nos quer longe dele, Deus não nos quer afastado dele, Deus nos quer próximo dele, Deus nos quer perto dele, Deus nos quer debaixo do pastoreio dele, Deus nos quer debaixo dos braços dele, como diz o Salmo 91, versículo 4. A Páscoa, meus amados, ela nos faz entender que este mesmo Deus que agiu sobre o seu povo no passado, leia o Antigo Testamento, quando libertou este povo da escravidão do Egito, Ele nos liberta, nos quer libertar da escravidão do pecado, pelo perdão oferecido a todos aqueles e aquelas que recebem a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. O que isso significa? Quando eu saio do trono da minha própria vida, deixo Jesus entrar, sentar nesse trono, deixo Jesus dirigir os meus planos, os meus desejos, os meus sonhos. Quando eu reconheço que nada vai me salvar, nem mesmo a vacina. Cuidem, a vacina vai nos salvar do vírus, vai nos prevenir da doença. Que bom! Deus abençoe os cientistas, as pessoas que chegaram à conclusão para encontrar essa vacina tão necessária para nós. Mas ela não nos salvará. Quem nos salvará é Jesus. Porque mesmo que nós não tenhamos vírus, mesmo que nós não tenhamos a Covid, nós precisamos ainda pensar na nossa vida.
porque nós vamos continuar sendo mortais, nós vamos continuar sendo passageiros. O único que nos tirará dessa realidade é Jesus. E nós temos o privilégio de antecipar tudo isso quando nós permitimos que Ele entre na nossa vida e comece já agora a fazer diferença a partir de tudo aquilo que Ele tem mostrado no seu mais profundo amor para conosco. As mulheres descobrem o sepulcro vazio. É claro que humanamente, se estivéssemos no lugar dela, teríamos a mesma sensação, elas são tomadas de dúvida. Como é que pode isso? Isso não é normal. Isso não está dentro dos nossos conceitos humanos. Isso é extraordinário, isso é sobrenatural. Aquilo que parecia derrota, agora estava visto como vitória. Que sensacional! Aquilo que parecia derrota, agora estava visto, estava sendo percebido como vitória. Vitória de Deus sobre a morte e todas as consequências do pecado. A missão de Jesus estava completa. E com a aprovação do Pai, com o selo de qualidade do Pai, a dívida pelos nossos pecados estava quitada. Que coisa extraordinária isso! Nós, por causa de Jesus, não temos mais dívida. Nós não temos mais com que ficar amedrontados. Por quê? Porque debaixo da guarda de Jesus, debaixo do sangue de Jesus, nós estamos libertos. Tudo está quitado. Tudo está com o saldo estabelecido e já começamos até a ter saldo positivo. Por quê? Porque se nós continuarmos buscando a Jesus, a palavra de Jesus, nós vamos ver que as bênçãos vão surgir na nossa vida. Tanto para nós, como para aqueles que nós vamos anunciando, que nós vamos falando. Por isso é importante, amados, que nós não paremos de falar. Eu vejo muitas pessoas com vergonha de anunciar aquilo que não é vergonha. Pessoas agindo como se estivessem derrotadas numa matéria que é vitória. Falamos sobre tantas as coisas, às vezes com tanto ímpeto, mas quando chega para falar de Jesus, para falar da palavra do Senhor, parece que a gente fica acanhado. Deveria ser o contrário. Nós deveríamos ter um prazer, um orgulho, dizer, ó, esse é o meu Jesus, essa é a palavra que tem me salvado, essa é a palavra que tem me garantido, não só neste mundo, mas me tem garantido na presença do Pai, tem me garantido na presença do Senhor da história. O Senhor que criou a mim, o Senhor que criou tudo isso que está ao redor e que permite que venha a Covid, e quando Ele quiser, tudo isso vai embora. Já aconteceu em outras situações no passado, não vai ser diferente agora. E diante desse triunfo, a morte não pode mais dar medo. Ela não pode mais nos abalar, porque nós cremos na palavra que afirma. Enche agora o teu peito como eu quero encher o meu. Cristo vive. Cristo vive. Isso é bom. É legal para a gente exercitar e poder ensaiar e poder praticar. Cristo vive. Aleluia por isso. Por isso, o apóstolo Paulo, esse homem de Deus, ele pode afirmar que nem morte, nem vida, nem anjos, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade pode separar a pessoa que crê em Deus do seu amor revelado em Cristo Jesus. Romanos 8, 31 a 39. Eu convido você a separar esse texto depois, desse momento para ler. Está aí uma grande mensagem para a nossa vida,
que quem sabe vai nos tirar dessa vergonha, quem sabe vai nos tirar desse pessimismo, vai nos tirar dessa murmuração, vai nos tirar, quem sabe, dessa coisa de andar de cabeça baixa, como tudo tivesse perdido, para dizer, não, espera aí um pouquinho, eu não posso ser assim, eu não tenho o direito de fazer isso. Porque a mensagem que chegou a mim, ela é poderosa, e ela precisa continuar sendo poderosa através de mim, através de você. Jesus ressuscitou. Diga, Jesus ressuscitou, porque isso é a grande verdade, a grande afirmação, não tem outra. Todas as outras são mentirosas, essa é a verdadeira. Eis uma verdade que precisamos testemunhar àqueles que ainda não conhecem a Deus profundamente. Jesus ressuscitou. Explique isso para aquela pessoa que você vai levar essa mensagem. Te disponha a explicar. Sentar com essa pessoa. Dizer o que você entende disso. O que isso tem mudado na tua vida. O que isso tem transformado. Porque eu quero entender às vezes que a gente às vezes não fala para os outros. Porque a gente às vezes não tem vivido com força isso no nosso próprio coração. Quando nós começamos a viver com força no nosso próprio coração, a gente acaba querendo isso para os outros também. E mesmo que a gente não entenda todas as coisas, a gente vai explicar aquelas que a gente entende. E a gente vai pedir ajuda. E vai orientar a pessoa, olha, até aqui eu posso caminhar com você, mas peça ajuda. Nós vamos caminhar junto. Eu vou até pedir ajuda para você. Para alguém que entende mais. Nós vamos ler de novo. Nós vamos meditar. Nós vamos esperar. Nós vamos buscar no Senhor. Para que essa verdade, cada vez mais, tome lugar no coração daquela pessoa, como tem tomado no teu coração. Em 1 Coríntios capítulo 15, versos 1 a 11, Paulo anuncia. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 1 a 11. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual vocês estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Paulo ainda diz, pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que eu recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. A maioria dos quais ainda vive, Paulo falando do seu tempo, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois desses apareceu também a mim como a um que nasceu fora do tempo. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creram. O que isso tudo mostra? Convicção de Paulo. Tanto da sua pequenez, eu admiro Paulo por isso, ele não queria ser mais do que ele era, muito pelo contrário. Tanto da mudança que começou a acontecer na sua vida, e a gratidão que ele tinha por essa mudança, e tanto o fato onde ele se sentia responsável em ser mensageiro dessa palavra. E eu muitas vezes leio Paulo como aquele que, depois que entendeu o Evangelho, ele quis ganhar todo o tempo que antes ele tinha colocado fora.
Ele quis conquistar para o Senhor aquilo que ele mesmo tinha destruído quando ele vivia na ignorância. Quem sabe, meu amado, minha amada, esse não é o desafio para ti e para mim. A gente fica esperando dos outros, às vezes até criticando os outros, porque os outros não fazem, ou até mesmo a igreja de Deus, porque as coisas não estão acontecendo, porque está tudo parado, porque... Mas e você? O que você tem feito? O que você tem procurado fazer? Onde você tem se colocado à disposição? Por quê? Porque o evangelho que você ouve é o evangelho que eu ouço. O evangelho que a igreja ouve. Se os outros não estão fazendo, pena, que tristeza. Mas seja você diferente como eu preciso ser diferente. E quem sabe com a nossa diferença nós vamos tornar outros diferentes. E quem sabe toda uma igreja daqui a pouco está fazendo o que a gente está fazendo. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas estão mais nos vendo do que nos escutando. Esses dias ainda disse numa pregação que a maior Bíblia, ou a Bíblia mais verdadeira, é aquela que a nossa vida está mostrando no testemunho de Deus. E como a gente vê que pessoas de fora estão tristes, estão longe de Deus, muito mais pelo mau testemunho ou pela omissão dos cristãos, do que se fosse pelo contrário. Então essa é a nossa tarefa. Por quê? Porque se nós não fizermos isso, é como que disséssemos, Cristo fez tudo em vão. Ele morreu em vão. Ele ressuscitou em vão. Isso não tem, então, sentido. Mas se nós fizermos, nós vamos estar dando um recado diferente. Valeu tudo que Jesus fez. Valeu a morte de Jesus. Valeu a ressurreição dele. Porque isso tem feito parte da mudança da minha vida, assim como eu tenho procurado deixar que seja a mudança da vida de outros pelo meu testemunho. Queridos, para concluir, crer na Páscoa é crer na ação transformadora e renovadora de Deus através de Cristo Jesus. É sair do comodismo, é sair da mesmice, é ter alegria ao acordar, é ter vontade durante o dia vivido, é ter prazer na noite de descanso, já se preparando para o outro dia, para as suas coisas neste mundo, mas também como mensageiro e mensageira de Deus, lá onde você trabalha, lá onde você estuda, lá dentro da tua casa, lá no convívio com os teus vizinhos, lá com aquelas pessoas que você encontra na calçada, na cidade, lá com aquelas pessoas que você encontra na fila do banco. Onde nós tivermos oportunidade com o nosso WhatsApp, com o nosso Instagram, com o nosso Facebook, com o nosso telefone, coisas que, se tivesse no tempo de Paulo, ele estaria usando a beça, porque Paulo aproveitava todos os momentos, mas ele não parou de anunciar o que transformou a sua vida. Páscoa é isso, é ter convicção de que se antes estávamos afastados de Deus por causa do nosso pecado, agora nós estamos reconciliados com Ele através de Cristo Jesus. Que com o seu sangue derramado na cruz, Ele cobre as nossas transgressões, Ele cobre a multidão dos nossos pecados. Por isso, é necessário, é fundamental, a palavra nos diz isso, arrependimento. Arrependimento dos nossos pecados, dos nossos erros, quem sabe até do nosso afastamento de Deus. E fazer disso uma razão importante na nossa história. Foi o que o filho da parábola fez. Depois que ele saiu de casa, deu aquela burrada, achando que era lá fora, que ele ia conseguir o que ele tinha o tempo todo em casa. Ele se arrependeu, ele voltou para casa e ele foi então recebido pelo pai. E olha o que o pai fez. O pai deu um anel para o seu dedo. O pai colocou sandálias nos seus pés. O pai deu para ele a melhor roupa que era possível. Mandou matar o novilho gordo e disse para todo mundo: hoje tem festa aqui nesta casa, porque o meu filho que estava perdido foi achado, o meu filho que estava morto
está vivo. Deixa eu te dizer que em vez de anel, sandálias, melhor roupa e novilho gordo, Deus está te dando o seu filho. Deus está te dando Jesus. Deus está te dando o amor dele. Deus está te dando a salvação. Não jogue isso fora. Não jogue isso fora. Porque vai haver um arrependimento muito amargo quando você perceber a glória e você, infelizmente, não estiver contado entre aqueles que entrarão para fazer a festa eterna com o Senhor. Por isso, tome atitude agora. Onde quer que você está, aceite a Jesus. Reconheça o pecado na tua vida, esse pecado que não é mais para estar na tua vida. E diga para Jesus: Jesus, eu quero que tu sejas o meu Senhor e o meu Salvador. Eu quero que tu sejas, a partir deste momento, a razão número 1 da minha vida. E assim que você tiver a oportunidade, diga isso para outras pessoas, que você tomou essa decisão. Não para você ficar se vangloriando, mas para você se comprometer com essa decisão e fazer disso um marco para a tua vida. Para que você não precise esperar a Páscoa do ano que vem, mas já durante todo esse ano você esteja buscando ao Senhor, para que quando chegar a outra Páscoa, você diga: ah, que legal, eu estou lembrando de novo aquele que é meu Senhor e meu Salvador. E haverá festa na presença de Deus, assim como haverá festa entre o povo de Deus, porque quanto mais pessoas aceitarem a Jesus, mais numeroso e mais forte será o time cujo técnico é o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos orar. Querido Senhor, nós te louvamos por essa palavra, essa maravilhosa palavra, por essa certeza, Senhor, de que tu não estás na sepultura. Tu estás vivo, tu ressuscitaste. Senhor, nós queremos também ficar admirados na tua presença. Não porque duvidamos, mas porque cremos que ela é a verdade absoluta sobre todos nós, a partir da fé que temos nesta verdade. E nós queremos fazer como aquelas mulheres, nós queremos sair do lugar onde nós estamos e queremos ir e anunciar a outras pessoas, para que mais pessoas possam ouvir, possam ver e possam crer nessa grande mensagem de Deus para o nosso coração. E se alguém tomou a decisão por ti neste momento, abençoa essa pessoa, Senhor, e permita que essa pessoa possa permanecer em ti, buscando inclusive ajuda, para que ela cresça, Senhor, no conhecimento da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E
Se você não fez isso, não conseguiu fazer no início do culto, se essa palavra tocou o teu coração, se esse louvor também foi importante para ti, na presença de Deus, compartilhe esse link. Ainda dá tempo. Compartilhe com mais pessoas. Permita que mais pessoas possam ter esta mesma oportunidade que você tem. Isso também é missão. Isso também, de uma certa forma, é fazer discípulos, é fazer novos seguidores. Claro que vai precisar muito mais que isso, mas é o começo, é o primeiro passo, é um empurrão. Quantos de nós, quem sabe por aí, não está hoje na presença de Deus porque alguém um dia deu uma empurradinha? Quem sabe um dia fez com que a palavra chegasse a nós, um convite, um desafio. Vamos continuar fazendo isso. Nós não podemos parar. A pandemia não pode nos parar. Tem pessoas preocupadas. O que vai acontecer com a igreja pós-pandemia? Eu vou dizer, meu amado, minha amada, se eu e você continuarmos vivendo a palavra, vivendo a fé, vai continuar. A igreja vai continuar. Sabe por quê? Primeiro porque o Senhor é o Senhor desta igreja. E nada trancou Ele de agir até hoje, e nada vai trancar Ele, até se cumprir a promessa. E segundo, porque nós precisamos olhar para frente, não para trás, não para os lados, e continuar fazendo aquilo que sempre foi feito, aquilo que precisamos fazer. Deus te abençoe nisso, como eu quero que Ele me abençoe, como eu quero que Ele abençoe os integrantes desse louvor, que estão aqui não ministrando para si, mas estão ministrando para Deus também na tua vida. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque a gente pode ter essa oportunidade de ser instrumento nas tuas mãos. Por isso nos dê, Senhor, um espírito de ousadia e não de covardia. Esse mesmo espírito, Senhor, que tantos outros tiveram antes de nós, às vezes com menos recursos de comunicação que nós estamos tendo. Ajuda-nos, Senhor, a levarmos isso a sério, a não ficarmos murmurando, Senhor, ou cabisbaixo por uma derrota que nós estamos antecipando. Se nós fizermos aquilo que precisamos fazer, crendo naquilo que o Senhor sempre fez, a tua igreja, Senhor, continuará de pé, como sempre esteve até aqui. Porque quem mantém a tua igreja, Senhor, não somos nós, mas é o teu Espírito Santo. E o teu Espírito Santo continua vivo, continua ativo. Então dá a nós, Senhor, o senso de responsabilidade na tarefa que nos cabe. Pai amado, nós queremos orar por pessoas que estão tristes, pessoas que estão frustradas, pessoas que estão deprimidas, Pai. Lembramos de pessoas que estão sofrendo por ficar em casa, por ficar isoladas. Algumas até vão trabalhar, vão fazer as suas tarefas, mas na maioria do tempo estão reclusas, Senhor. Isso está fazendo mal. Nós colocamos, Senhor, essas pessoas nas tuas mãos, essas situações também. Colocamos a nós, também nós nos sentimos angustiados, também nós gostaríamos de fazer outras coisas, Senhor. Estamos obedecendo regras, estamos nos cuidando, estamos nos protegendo, Senhor, mas isso no fundo nos abala. Pai, nós oramos também por pessoas que estão infectadas, pessoas que inclusive estão morrendo, algumas inclusive no corredor do hospital. Isso não é legal, Senhor, não é uma mensagem boa. Pai, nós oramos pelas famílias envolvidas, pessoas que sofrem, porque não tiveram nem a oportunidade de acompanhar os últimos momentos de despedida dessas pessoas. Nós oramos pelos profissionais da saúde, todos eles, Senhor, mas também aqueles que cuidam da limpeza dos banheiros, dos corredores dos hospitais, aqueles que ficam na recepção, aqueles que ficam na farmácia, porque também estes estão correndo seus riscos e levando a família a correr seus riscos. Nós oramos pelos nossos governantes, Senhor, para que eles tenham noção, tenham responsabilidade de olhar para o povo,
seja aqui na cidade, seja no Rio Grande do Sul, seja no Brasil afora, seja no mundo afora. Não deixa, Pai, que esses governantes governem para si, mas que eles governem segundo suas tarefas, que são até privilegiadas, porque eles quiseram também estar lá. Nós oramos, Senhor, por esta vacina, primeiro para que ela chegue a nós, primeiro para que ela chegue a todos, Senhor, e que haja justiça, não haja escolhidos nessa chegada, e para que ela tenha também eficácia, porque essa é uma pergunta ainda que nós temos, Senhor. Precisamos de tempo para ver até que ponto realmente haverá eficácia. Desejamos que tenha. Ó Pai, esteja à frente de tudo, e abençoa a nossa vida, para que quando nós acordarmos no dia seguinte, possamos acordar com a Tua alegria e a Tua presença no nosso coração. E tudo mais, Senhor, nós oramos através da oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e conceda a paz. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. E isso eu desejo, em nome de Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Tchau para vocês. Deus abençoe.